Vamos girar a pauta aqui, vamos girar a notícia, pessoal. Vamos para a CPMI do INSS aqui, ó. Vamos trazer a notícia aqui do Repórter Brasil. Vinícius de Carvalho disse ontem que ficou sabendo dos descontos associativos irregulares a aposentados e pensionistas em março do ano passado. Em depoimento à CPMI do INSS no Congresso, ele respondeu acusações de que teria demorado para tomar providências. O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, questionou sobre a demora da Controladoria Geral da União em fiscalizar e agir em relação ao esquema de fraudes envolvendo os descontos de aposentados e pensionistas. O engraçado é assim, né, pessoal? Eu assisti ontem toda essa sessão aí do Vinícius Fernandes, o Controlador Geral da União, e a turma da direita ficou nessa de demorou muito para atuar. Aí lá pelas tantas o Sérgio Moro foi um dos que falou que ele demorou para atuar. Lá pelas tantas uma deputada se vira para o Moro, e o senhor que nunca atuou. Tem provas na CPI de que em 2018, no começo de 2019, já tinha as denúncias de descontos irregulares. O Sérgio Moro foi ministro da Justiça, não fez nada. O Bolsonaro ficou 4 anos, não fez nada. E agora eles estão cobrando o CGU que atuou. Foi o cara que levou adiante a atuação. É incrível a cara de pau, né, dessa turma. Em 2023 já havia comunicação, inclusive, do Tribunal de Contas à CGU. O que é que a CGU poderia ter feito? Uma medida cautelar para suspender esses ACTs. Nós teríamos economizado aí 1,5 bilhão, 2 bilhões em desvio. O ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, disse que tomou conhecimento dos descontos em março de 2024, que as investigações estavam sob sigilo e que a situação foi tratada de forma interna pela CGU e dentro do processo de auditoria. Há um caminho a ser feito quando se fala de investigação e de auditoria. Auditoria, investigação, operação com a Polícia Federal, se for o caso, abertura de processos e cautelares. Eu preciso abrir os processos administrativos para fazer o pedido de cautelar. Foi isso que foi feito. Nós investigamos junto com a Polícia Federal e fizemos auditoria durante 1 ano. Vinícius de Carvalho também afirmou que desde o governo anterior de Jair Bolsonaro, em 2019, já havia por parte das equipes técnicas da CGU preocupações sobre os descontos, já que denúncias tinham sido apresentadas ao órgão anteriormente. O Brasil registrou quase 7 milhões de tentativas de golpes bancários no primeiro... Aí, portanto, né, pessoal, a notícia bem esclarecedora sobre o que vem acontecendo ali na CPI. Eles tentando incriminar o Vinícius Carvalho, que é um ministro da CGU extremamente diligente, que fez um grande trabalho em conjunto com a PF. A fraude foi desbaratada, não houve nenhum desperdício do INSS. Os descontos foram diretamente dos aposentados, foram devolvidos. O governo Lula já devolveu mais de 2 bilhões de descontos irregulares com a correção monetária para os aposentados que se manifestaram, pediram a devolução, né? Então é um caso quase inédito, né, de um esquema de corrupção criado lá no governo Bolsonaro, né, pelos governos Temer e Bolsonaro, que isso aqui começa a ser concebido, essa farra dos descontos lá em 2017 com o Temer, vem no governo Bolsonaro, as ACTs, que as autorizações de descontos todas são concedidas, todas não, 9 das 10 foram concedidas no governo Bolsonaro, explode o número de descontos entre os anos de 19 e 22, o governo Lula descobre, investiga, afasta servidores, devolve os recursos para os aposentados. Então, assim, é irretocável a atuação do governo Lula nesse episódio, né? Vamos com uma entrevista aqui, ó, do Paulo Pimenta sobre essa questão aí da fraude no INSS. Qual avaliação o senhor faz do depoimento até agora? Depoimento do ministro da CGU demonstrou com documentos que esse esquema criminoso inicia em 2019. Durante os anos de 2019, 20, 21 e 22 não acontece nada.
há uma total omissão por parte dos órgãos de controle e investigação. E a partir, então, de 2023, já do governo do presidente Lula, uma ação da CGU e da Polícia Federal desbarata essa quadrilha que havia sido montada no governo Bolsonaro. E por conta disso, ocorre, então, a devolução do dinheiro roubado. Nós já temos quase 2 milhões de aposentados e aposentadas que já receberam o dinheiro. Todos vão receber de volta, mas nós não abrimos mão de ir atrás daqueles que estão com o dinheiro. Porque onde é que estão, né, parte desses bilhões de reais que foram roubados dos aposentados e das aposentadas? Então nós temos que ir até o final e descobrir onde que esse dinheiro foi parar. Do início da sessão, ele foi marcado por um desentendimento, né, entre o senhor, o presidente, envolvendo também a questão do relator, por conta de um requerimento para convocar o ex-funcionário do Careca do INSS. O que o senhor pensou ali em relação a esse requerimento de convocação? É o momento de falar sobre isso, de chamá-lo agora no momento aqui na CPMI? Qual é o foco, né? Qual é o caminho que os senhores querem levar? Enfim, também esses desentendimentos que têm acontecido sempre na presença ali do presidente, do relator, os ânimos estão mais acirrados ali dentro? A discussão que aconteceu, ela não tem nada a ver com o conteúdo do requerimento. A discussão que nós tivemos, ela diz respeito ao método de condução dos trabalhos. Nós fizemos uma reunião com o presidente, com o relator, com o líder da oposição, junto comigo, e combinamos um procedimento. E ele chegou na mesa e procedeu de uma forma distinta do que ele havia acordado comigo. E na política, eu já sou um parlamentar aqui, né, que tem uma certa experiência, a palavra aqui vale muito. Em muitas circunstâncias, ela vale, inclusive, mais que o regimento. Então, na medida que ele rompeu com a palavra daquilo que ele havia acordado comigo, eu me insurgi. Porque eu não estou acostumado a tratar aqui dentro do Congresso, com a oposição, ou seja, com quem for, dessa maneira. Então, se fizer um acordo comigo, ele vai ser cumprido. Se ele não for cumprido, eu vou denunciar publicamente como eu fiz, né? Com relação ao requerimento, o conteúdo, o que ocorre é o seguinte: não adianta apresentar aqui requerimentos sobre temas que não são dentro do escopo da CPI. Não adianta apresentar requerimento aqui sobre qualquer outro assunto, porque a CPI tem um foco. Aqui não é uma delegacia de polícia. Qual é o foco da CPI? Descontos indevidos de aposentados e aposentadas, descontos associativos, consignado. Então, alguns parlamentares, eles acabam apresentando requerimentos sobre temas que não têm nada a ver com o assunto, com um claro objetivo de desviar o foco da investigação. Para que eles fazem isso? Talvez para dificultar que a gente chegue nos mandantes da organização criminosa. Então, todo requerimento que for apresentado aqui, que tenha por objetivo tirar o foco da investigação, nós vamos rejeitar. Deputado, foi pedido 10 minutos. Houve um mal-estar ali por conta do vídeo que foi passado pela senadora Soraya? Não. O que aconteceu? Por que teve esse... O depoente pediu um tempo para poder, né, enfim, né, de tempo em tempo é necessário parar um pouquinho para o depoente, né, mas não há nenhuma questão. O vídeo... Nós temos 2 vídeos muito fortes hoje, né? Um vídeo que envolve um empresário, que inclusive a convocação dele foi aprovada hoje, envolvido num esquema de fraudes muito grandes durante o governo Bolsonaro. Eu acho que esse vídeo acabou chocando as pessoas, né, pelo detalhe que ele mostrou. E esse outro vídeo é um vídeo que foi apresentado pela senadora Soraya, né, e que mostra fatos, né, que dizem respeito ao ex-presidente e ao ex-ministro da Justiça da época e que acabam revelando, né, elementos muito fortes da maneira como o governo anterior trabalhou para que investigações que pudessem, de alguma forma, atingir o governo, mas principalmente a família do ex-presidente Bolsonaro, fossem impedidas, né? Claramente determinando aos órgãos de controle, a Polícia Federal, que não insistissem em investigar, né, a sua família. E isso, evidentemente, que é algo totalmente ilegal,
ele já está sendo até condenado por conta disso, mas quando a gente olha o vídeo do próprio Bolsonaro falando isso, naturalmente as pessoas ficam um pouco chocadas. Deputado, como o senhor avalia o vídeo que também foi mostrado hoje sobre um membro da CPMI se encontrando com o presidente de entidade? Como é que é essa relação aqui do parlamento com os investigados? Olha, veja bem, qualquer pessoa aqui, ela tem, ao longo da sua trajetória, tido a oportunidade de ter contato com o presidente de uma entidade, com o presidente de uma instituição. Isso por si só não faz de ninguém suspeito. O suspeito é tu não informar a comissão. Eu entendo que todos nós somos pessoas públicas, podemos participar de reuniões, de atividades, de agendas. Agora, nós temos a obrigação de, quando vem aqui alguém depor, que nós temos uma relação pessoal ou de intimidade, como é o caso desse senador, que aparece no vídeo, no seu próprio carro, levando o depoente para depor, é no início da sessão dizer, olha, eu me sinto impedido de poder participar aqui dessa audiência porque eu tenho uma relação pessoal. Você não pode omitir dos demais integrantes da comissão que você tem uma relação de amizade ou de proximidade. Isso sim é que torna suspeita a conduta do senador e é isso que acaba, né, fazendo com que esse vídeo, que poderia ser um vídeo absolutamente normal, ganhe a dimensão de denúncia pela omissão, pelo fato de ele ter escondido dos demais integrantes da comissão essa relação de proximidade que ele tem com um dos principais investigados aqui da comissão. O senhor avalia que cabe um pedido de afastamento ou pelo menos uma nova convocação do depoente de segunda-feira, presidente da CONAFE? Olha, eu tenho defendido, né, em várias circunstâncias, que parlamentares que são investigados, em primeiro lugar, eles não deveriam fazer parte da CPI. Eu já apresentei mais de uma oportunidade de requerimentos. Eu acho, por exemplo, que o senador Rogério Marinho não deveria fazer parte da CPI, porque há um longo período da investigação em que ele respondia pela pasta da Previdência. Então ele é investigado e investigador ao mesmo tempo. Ele tem acesso a documentos sigilosos de inquéritos que dizem respeito ao período em que ele era ministro. Então isso, né, na minha opinião, é um erro na condução da CPI. E acho que em casos específicos, quando algum depoente vem até a comissão e algum parlamentar tem relação de amizade com ele, ou de proximidade com ele, por uma questão ética, né, e por uma questão até mesmo regimental, porque há previsão sobre isso no regimento, o parlamentar tem a obrigação de comunicar à comissão. Olha, eu não vou participar hoje porque esse camarada aqui é meu amigo, ele contribuiu com a minha campanha, ele, enfim. Né, então eu não acho correto que um parlamentar omita isso da comissão e é que acabe gerando uma suspeição como esta suspeição que foi criada hoje com relação à isenção, né, do senador para fazer o depoimento sem que ninguém, né, soubesse que ele tinha essa relação de intimidade com a pessoa. Semana que vem já tem a agenda de depoimentos? Se eu não estou enganado, na segunda-feira é o advogado, né, que é sócio do Nelson Willis, e havia sido anunciado pelo presidente que a semana que vem estaria aqui para depor o ex-ministro Onyx Lorenzoni. Né? Queremos ouvi-lo. Estou insistindo que ele cumpra a palavra. Mais uma vez, eu estou pedindo que ele cumpra a palavra. Quem anunciou que o Onyx viria aqui na semana que vem foi o presidente. Então eu espero que ele cumpra a palavra dele e que o Onyx venha. Queremos ouvir o Onyx Lorenzoni, queremos ouvir o Paulo Guedes também sendo convocado, né? Tem que convocar essas figuras. Isso que o Pimenta falou ali é uma verdade, né? A turma bolsonarista, eles ficam tentando fazer manobras diversionistas ali, tentando convocar pessoas que não têm relação com os fatos, tentando mudar a realidade ali dentro, exatamente para que não sejam ouvidas essas figuras como o Onyx, como o Paulo Guedes, que foi por um tempo também ele não ministro da Previdência, mas a Previdência estava dentro do Ministério da Economia, que era chefiado pelo Paulo Guedes. Olha o absurdo que o Bolsonaro fez, gente. Colocou a Previdência na pasta do senhor Paulo Guedes. Assim, isso aqui é um crime previdenciário, é um crime contra a Previdência Pública brasileira. É mais um, né, que o senhor
delinquente condenado, golpista, fez com o Brasil, né?